Êxodo 33, versículo 17. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, eu encontrei graça em você, e eu te conheço pelo seu nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Muito ousado Moisés. E o versículo 19 diz que Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você eu proclamarei o meu nome, o Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, Deus dizendo, acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nós estamos nessa série um chamado a santidade. E a santidade, ela é essa plataforma, ela é esse piso que sustenta a glória de Deus. E foi tão impressionante que vivemos esses 3 domingos preparando a terra do nosso coração para que venha sobre nós esse nível de glória em nome de Jesus, amém? Só que aqui nós temos retrato de uma forma muito clara, onde Moisés, ele pediu ao Senhor para que pudesse ver a glória dele, a face dele. Mas o contexto ao qual Moisés ele está inserido nessa passagem traz a realidade onde o povo de Israel já foi liberto do Egito, desse império de autossuficiência, essa prisão, e eles estão então no deserto. E aqui a gente começa a enxergar alguns dilemas, talvez na minha e na sua caminhada, porque tem muita gente que está com o sucesso do Egito, mas vazio da presença de Deus. Tem muita gente que tem sucesso nas finanças, tem sucesso em conquistas, em áreas acadêmicas, intelectuais, mas está completamente vazio. Está cheio de pessoas, mas não tem alianças. Estão aí cheio de títulos, mas encontram-se completamente vazio. E esse é o cenário que muitas vezes o Egito ele nos representa. Um lugar que talvez aparentemente parece ter sucesso, mas a verdade é que no interior é um ambiente de morte. Mas também na contrapartida, nós temos aquele grupo que já saiu da realidade do Egito, mas encontra-se sobrevivendo no deserto. Tem muita gente que já não está mais nessa realidade do Egito, da Babilônia, da escravidão, mas nesse deserto está sobrevivendo. Não tem vivido a plenitude da glória de Deus. Uma vez que Moisés, de uma forma ousada, pede a Deus para ver e contemplar a sua face, isso traz o sinônimo de uma plenitude de quem Deus é. Sabe por quê? Quando a gente olha o povo de Deus ali vendo a mão de Deus, abrindo o mar vermelho, liberando provisão como maná, tirando eles da escravidão do Egito, o tempo todo eles estavam vendo a mão de Deus, mas ainda não tinham contemplado a face de Deus. E esse é o problema de muitas vezes eu e você, nós fomos libertos da escravidão do Egito, mas não aprofundamos na revelação de quem Ele é. É por isso que tem muita gente que passa pelo processo de libertação, mas continua endemoniado, encapetado, cheio de influências, e entrega o governo da sua vida para Satanás e seus demônios, porque foi até liberto da realidade do Egito, mas continua simplesmente contemplando as mãos, sendo que o que importa é revelar o coração. E a forma mais evidente disso é quando a gente enxerga esse povo, que é o povo de Deus, vendo sinais, curas, maravilhas, céu aberto, fogo, nuvem,
E esse povo que viu a mão de Deus agindo em favor dele, é o mesmo povo que construiu um bezerro de ouro. Tem muita gente contemplando as mãos de Deus, mas o coração está distante. A palavra de Deus diz que, olha, esse povo me adora com seus lábios, mas o coração está distante, está frio, está obstinado, está como que um sepulcro calhado. Então, a santidade, ela vai preparando o nosso coração para receber essa substância da glória de Deus. Porque a palavra diz claramente, Deus disse ali para Moisés, olha, ninguém pode ver a minha face, porque não suportará o tamanho do peso da glória de Deus. E a gente vê aqui poder, a gente enxerga aqui soberania, porque no texto ele disse, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A gente enxerga aqui um Deus poderoso, um Deus soberano, mas também um Deus que nos protege diante das nossas próprias impurezas. Nós assistimos na ministração de ontem, do pastor Djalma, sobre as impurezas que contaminam o nosso coração. E essa mesma contaminação a gente acaba manifestando por onde quer que a gente ande. Então nesses dias Deus tem purificado as nossas fontes. Eu posso ouvir um amém? Ele tem purificado o meu e o seu coração. E agora nós não vamos simplesmente ver a tua mão e o teu braço agindo em nosso favor. Hoje nós vamos contemplar a presença de Deus de forma livre, de forma manifesta, de uma forma que transforma completamente o meu e o seu coração. E como eu disse, Moisés, de uma forma ousada, ele disse, mostra-me a tua face. Só que quando a gente entende essa realidade, o pastor Djalma disse ontem algo que marcou muito meu coração. Ele disse que tem muita gente que está vivendo realidades espirituais pautado na ousadia. E não tem problema nenhum ter ousadia. Mas onde a ousadia te leva quando você entende o princípio da obediência, a ousadia pode te levar até aqui, mas a obediência vai te levar num caminho de transformação, de realização de coisas que os seus olhos nunca viram, que o teu ouvido nunca ouviu. Porque quando nós caminhamos em obediência, a obediência ela vai muito além de uma ousadia simplesmente. Tem muita gente que olha para as loucuras santas que nós vivemos como igreja. Vamos avançar, o pastor Hugo é um homem cheio de ousadia. Não, eu sou um homem obediente. Porque se eu não obedecer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, como diz o profeta Isaías, ai de mim. Só que o texto vai dizendo, Pai, mostra-me a tua face. E a gente vai encontrando aí no decorrer do texto uma proteção de Deus, dizendo, olha, eu vou colocar a mão sobre você, te colocarei sobre uma rocha alta, você estará sobre a fenda, eu tamparei você, e você não verá minha face, porque nós temos que preparar o nosso coração para esse peso de glória. E ele diz, mas quando eu passar, eu tirarei minha mão, e você verá as minhas costas. Porque não tem como você contemplar a glória de Deus, sem antes seguir os passos daquele que te criou. Não tem como. Por isso que tem muita gente vivendo de performance, mas não quer viver de intimidade. Quando a gente olha a figura de Deus expressa em Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vimos que Jesus ele tinha multidão que andava por onde ele estava. E não tem problema, nós temos várias figuras e vários grupos, a multidão, e aí nós temos ali os 120, depois nós temos os 70, aí nós temos os 12, aí nós temos os 3, e aí nós temos João, que é aquele que recostava nos ombros de Cristo. Então a gente enxerga assim que existem diferentes figuras dentro da multidão, e a multidão é aquele grupo que vem para este lugar só para consumir aquilo que ele pode proporcionar, e tudo bem, como diz o Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. Fala para o teu irmão aí que está do seu lado, você tem a vida que você merece. Ai, pastor, virou coach, está repreendido em nome de Jesus. Mas é só para chacoalhar o teu coração e entender de que está disponível. Deus ele não tem filhos favoritos, mas ele tem filhos obedientes. E quanto mais disponível você for para viver uma caminhada de santidade, de obediência, você verá a glória de Deus, e nada e nem ninguém poderá impedir você de ter esse relacionamento íntimo, em nome de Jesus, que restaura o nosso altar, o altar de adoração. Então a multidão ela entra nesse ambiente da glória, abre a prateleira, pega o teu milagre,
pega a tua cura, pega a restauração do teu casamento, pega a cura da enfermidade e vai embora, sem se relacionar a esse povo. Pode até desfrutar de uma bênção que é liberada aqui na terra, mas jamais verá a bênção da eternidade, que é a plenitude de vida em Cristo Jesus. Porque quando nós vemos essa realidade, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, se você estiver nele, se você for íntimo dele, se você se relacionar com ele, você receberá a plenitude da glória de Deus. Mas essa palavra, a glória de Deus, diga assim comigo: o peso da glória de Deus. Quando fala do peso da glória de Deus, é algo substancial, é algo tangível, é algo palpável, não é simplesmente um sentimento. Quando o povo estava ali clamando, e olha que tem uma atenção muito especial, porque o povo estava tão distante da presença do coração de Deus, que Deus disse para Moisés: olha, pode ir adiante, mas eu não vou no meio de vocês. Eu não vou no meio de vocês. Quando nós não entendemos o coração de Deus, quando nós não caminhamos em santidade, quando nós não caminhamos em obediência, é inevitável a presença de Deus não fica em meio às imundícias do meu e do seu coração. Moisés, ele precisou se retirar e subir ao Monte Sinai, e ali buscar as direções de Deus para o povo que estava completamente perdido em meio às carências e às necessidades de um povo que só contemplou a mão, mas jamais entendeu e enxergou o coração de Deus. E aí nós buscamos nos fiar e nos completar e nos encher de todo e qualquer bezerro de ouro que possa aparecer na nossa frente, seja um ministro, seja um cargo ministerial, seja um casamento. E se você não casar? E se a cura do câncer não vier? E se a restauração do casamento não acontecer? Ah, Senhor, o que darei eu? O que darei eu? Olha, que o Senhor seja a suficiência, que Ele seja a plenitude. Ah, eu sei que talvez aqui Ele pode liberar bênçãos e sinais, mas eu estou com os olhos na eternidade. Eu posso até sofrer aqui na terra em uma caminhada de renúncia, de perseguição, mas eu estou pronto para viver a plenitude de glória com Ele e nele. Eu posso ouvir um amém, gente? Crente maduro que entende a realidade das Escrituras caminha com a realidade da eternidade. O texto vai dizendo assim, no versículo 17, acompanha comigo aí. Versículo 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e eu o conheço pelo seu nome. Multidão não tem nome, mas discípulos. Será que Jesus ele te conhece pelo seu nome? Em Isaías 43:1 diz: eu te chamarei pelo meu nome. Ou será que ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço? Será que realmente quem nós somos, não aquilo que nós fazemos, quem nós somos, é conhecido diante de Deus? Porque tem muita gente que pensa que se torna conhecido diante do peso da glória de Deus, pautado daquilo que faz. Porque eu lanço sementes em ações sociais, porque eu sirvo na casa do Senhor, porque eu faço conferências. Não é isso que torna você conhecido diante de Deus, mas intimidade. Para vivermos uma vida de santidade, para vermos esse caminho que nos leva a receber a glória de Deus, não tem como, se nós não entendermos e nos relacionarmos com a face dele, com quem ele é. Vai dizendo: olha, achei graça diante dos meus olhos, porque eu conheço pelo seu nome. Isso fala de identidade, isso fala do caráter de Cristo impresso no meu e no seu coração. E a graça, sabemos bem o que é o favor imerecido. Sabe do nosso coração, sabe das nossas falhas, mas ainda assim Ele conhece o teu coração. Deus, Ele jamais vai revelar a tua glória para pessoas desconhecidas. É por isso que tem muita gente que entra nesse ambiente, recebe cura, sinais e maravilhas,
vai embora, mas continua vazia, sem propósito, porque não tem relacionamento e não desfruta da glória transformadora de quem Deus é. Só está no sensorial, mas não entendeu a importância do relacionar, de ter um relacionamento íntimo com Ele. Então nós temos que entender que esse é o caminho para desfrutarmos a glória e o peso da glória de Deus. No versículo 18, ele avança dizendo, versículo 18 diz assim, versículo 17, e o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo seu nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Moisés, que viu o Sinai tremer, ao mesmo tempo sentiu o vazio que havia no coração do povo, porque ele entende que não dá para desfrutar desse poder de uma forma performada, mas tem que ter intimidade, porque esse peso da glória, essa palavra glória, ela vem do original kabod, que traz peso, traz densidade. Não é simplesmente algo de uma performance, um espetáculo, mas é um peso que nos preenche, um peso que tira todo o vazio da nossa alma. É um peso de glória e um nível de responsabilidade, e um comprometimento com a figura de Deus, com o caráter de Deus. Nós queremos a glória dele, cantamos, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Mas o caminho para a manifestação da glória se chama santidade. Em João 1, no versículo 14, vai falando, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Vai muito além de qualquer sensação. O lugar onde Deus está nos levando nesses últimos dias é de um profundo relacionamento, e como eu ensinei, que gera em nós essa cultura do reino, de se relacionar. Quando isso vira no meu e no seu coração, essa cultura, não tem como ser roubado e retirado a glória de Deus de dentro do seu coração. Você não vive sem. É como escovar dente, é como tomar banho, não tem como ficar sem, não tem como ficar distante. O seu coração anseia por este lugar, e o Espírito de Deus, ele tem saudades desse ambiente de intimidade, de relacionamento e de busca ao Senhor. A minha oração é para que os nossos corações nos próximos dias sejam inclinados para este ambiente de um altar íntimo, aonde não tem aplausos, aonde não tem evidência, aonde não tem microfone. Porque a presença dele é para mim e para você o bem mais precioso. Como diz o apóstolo Paulo, tudo que eu tenha conquistado eu considero como esterco diante da tua verdade, diante da tua presença. E quando nós buscamos a manifestação da glória dele, ele libera sobre nós o teu caráter. O versículo 19, ele avança dizendo, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. A bondade dele, a benevolência dele sobre os nossos corações. Deus, ele não revela simplesmente o teu fogo consumidor, mas ele revela o caráter dele para mim e para você. Deus, ele não contém bondade, meu irmão. Deus, ele é bom. Diga comigo, Deus é bom. A glória de Deus não é algo místico ou uma fumaça, não, meu irmão. É a bondade de Deus sendo manifestada. Quando a gente olha aqui, Moisés pedindo para ver a face de Deus, protegendo ele por conta da vulnerabilidade do coração dele, dizendo, olha, não tem como você estar na minha presença, não, você será morto, mas eu quero que você experimente, então eu vou te proteger. Olha o nível da bondade de Deus no meu e no seu coração. Entenda algo, não também é amor de Deus, silêncio também é amor de Deus. Eu posso ouvir um amém? Que Deus venha arrancar do meu e do seu coração qualquer sentimento de filhos mimados, que se Deus não libera a bênção, se Deus não diz sim, e tem muita gente que tenta convencer Deus daquilo que Ele mesmo está querendo. Não, Deus me falou, e Deus está olhando assim, em que momento eu falei algo? Aí tem muita gente que fala assim, pastor Hugo, eu tive uma testificação, e eu vou começar a namorar com fulano ou com fulana, Deus me falou. Passa 2 meses, Deus para de falar. Não
também é a expressão da bondade de Deus. Quem realmente vê a glória de Deus e entende de que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, seja com bênção ou sem bênção, eu entendo que o peso, o cabote, o peso da glória de Deus é algo que me consome, é algo que me preenche, é algo que coloca sobre o meu coração plenitude de vida, e eu não tenho falta de absolutamente nada. O Espírito Santo está liberando sobre o meu e sobre o seu coração nessa noite uma plenitude de vida, onde não haverá mais sede, escassez de realidades que te mantêm ainda vazio, mas Ele está transformando as fontes do seu coração, está gerando mesmo em você um manancial de águas vivas. Ele está purificando as fontes do seu coração, e você verá e experimentará a glória de Deus. Diga aleluia. Na nossa carne, no nosso natural, é impossível suportar esse nível da glória de Deus. Mas uma vez que nós caminhamos em santidade, nós caminhamos em busca, Ele nos leva neste lugar, nessa rocha elevada. E aqui é uma tipologia do próprio Cristo, a rocha inabalável. Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Então, se a sua vida estiver em Cristo Jesus, o peso da glória virá sobre você, consumindo tudo aquilo que não agrada a Deus. E o caminho é santidade. Porque 21 dias em renúncia, em jejum, em propósito, em meditação, para que nos próximos dias você desfrute do peso da glória de Deus. Em Salmo 61, no versículo 2, diz: leva-me a rocha que é mais alta do que eu. Em Mateus 7, 24, aquele que ouve e pratica é como quem constrói a sua casa sobre a rocha. Antes de termos a revelação da glória e do peso da glória de Deus, Ele está pavimentando os fundamentos da nossa casa nesse caminho de santidade. Tem um nível de glória maior separado para você. Tem um nível de manifestação da plenitude de quem Deus é separado para você. Mas quem não está firmado na rocha, meu irmão, desaba e acaba morrendo na presença. Nós vimos ontem o pastor Djalma também dizendo: você tem que ouvir essa ministração ontem. Eu estou até agora ruminando tudo aquilo que aquele homem de Deus liberou sobre o nosso coração. Moisés, em frente à sarça. Tem muita gente que está na presença de Deus, mas não se vira, não se volta, não se rende, não busca Ele. E aí vem no culto como esse e sai da mesma forma, porque nem todo mundo que está aqui neste ambiente entende essa revelação de se render a Ele, neste lugar onde, se eu estou nessa rocha, eu me torno inabalável. Por isso Ele traz esse ambiente de separação. E capítulos antes, aqui também no livro de Êxodo, Deus vai trazendo a eles o propósito, a identidade: você é meu povo, santo, separado. Por isso nos retira para este lugar elevado, essa rocha elevada, para viver esse caminho de santidade. Não tem como, se não renunciarmos a alguns bezerros de ouro que não pertencem mais a essa estação. Eu oro para que toda vaidade seja destruída dentro de nós, para que todo espírito de idolatria seja destruído dentro de nós. Importa que Ele cresça e que eu diminua. O versículo 22 do mesmo capítulo que nós lemos vai dizendo assim: quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isaías 49, 2: na sombra da sua mão me escondeu. Estar nesse ambiente da glória de Deus, sem um caminho de santidade, pode ser perigoso demais. Mas que Ele venha nos esconder de trás das asas desse Deus maravilhoso,
E diante disso, seguimos os passos a qual Ele tem nos direcionado, em obediência, em busca, em conhecimento das Escrituras. E eu tenho certeza que uma vez que você tem a glória revelada, uma vez que você tem a revelação do conhecimento, da verdade, meu irmão, Ele vai te habilitando, Ele vai te ferramentando, Ele vai te revestindo, e aí você tem estrutura para aguentar o peso da glória, para viver realidades sobrenaturais sem se perder no meio da caminhada, porque tem muita gente que está recebendo esse peso de glória, mas o caminho não está asfaltado e pavimentado com a santidade, que fala de renúncia, que fala de quebrantamento, que fala de humildade, e acaba se perdendo no meio da caminhada. E quando vem o milagre, não testemunha, mas fala de si mesmo. Mas quando vem a conquista sobre os seus títulos, mas não, você e eu, nós veremos a glória de Deus e entenderemos que tudo que temos vivendo, nós não temos nada que dos céus não tenha nos sido concedido. Você verá a glória de Deus e dará a glória a Deus. Você dirá, diante da conversão dos seus filhos, foi a bondade dele, foi a benevolência dele, foi estar firmado na rocha que veio o livramento, que veio a proteção, que veio a provisão. A glória não vem para te distanciar, a glória não vem para te julgar, não, muito pelo contrário, vem para dizer, olha, eu quero encontrar graça no teu coração, eu quero encontrar no teu coração favor, mesmo que não merecido, mas a minha glória será manifestada. Irmão, entenda algo em nome de Jesus: estar escondido em Deus é estar sendo preparado para esse nível de glória. Então desfrute desse anonimato diante da presença de Deus, se torne desconhecido diante dos homens, mas conhecido nas regiões celestiais, que Ele possa olhar para mim, para você e dizer, ah, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E não é por aquilo que você faz, não é pelas suas habilidades, mas é pela tua identidade. Hoje a santidade está liberando sobre nós um caminho de peso de glória, onde a nossa identidade será afirmada. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Não haverão mais sobre você rótulos, não haverão sobre você mais nenhum tipo de nomenclatura que fuja do propósito de Deus. Ele te chama pelo teu nome. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica o nome dele, meu Deus do céu, aleluia. Meu Deus, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. A glória de Deus vai transformar o meu e o seu caráter. Eu posso ouvir um amém, gente?